Em 1997, 39 pessoas calçaram tênis pretos novinhos em folha. Elas se deitaram em suas camas e tiraram a própria vida porque acreditavam que uma nave espacial estava escondida atrás de um cometa, esperando para levá-las ao próximo nível. Esta é a história da Porta do Céu, o culto que misturava crenças do cristianismo, misticismo da nova era e, é claro, alienígenas. Eles acreditavam e praticavam o celibato agressivo, chegando ao ponto da castração. Porque eles não têm sexualidade alguma no próximo nível. Sim, quero que sejam castrados. Essas pessoas não eram andarilhos quaisquer, tinham cônjuges e filhos. Havia um fazendeiro que quase entrou na Assembleia Legislativa Estadual, além de enfermeiros, músicos e até o irmão de uma atriz de Jornada nas Estrelas. Então, por que centenas de adultos aparentemente sãos escolheram essa vida? E a pergunta central de tudo isso, à luz do Pentágono finalmente desclassificar arquivos sobre OVNIs, será que eles talvez não sejam tão loucos quanto pensávamos? Vamos descobrir. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao acampamento. Meu nome é Camp Gagnon e obrigado por se juntar a mim na minha barraca, onde toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todo o mundo, de todos os tempos, para sempre. Sim, é isso que eu faço aqui. Aqui é o centro das conspirações. Eu investigo teorias, mistérios e histórias não resolvidas, tentando desvendar tudo. Analisamos o que é real e o que é falso. E, idealmente, todos saímos daqui pensando, isso é estranho, mas agora entendi. Antes de começarmos, quero dizer algumas coisas. Primeiro, obrigado. Você pessoa, ser humano, mulher, seja lá o que for, quero agradecer por assistir e apoiar o programa, porque toda vez que você clica em um episódio, comenta, curte qualquer uma dessas coisas, você ajuda o canal a crescer, você ajuda esse programa a ficar ainda maior e ele já está crescendo muito rápido e eu sou muito grato por isso, então muito obrigado pessoal, está funcionando. Estou surpreso que isso tenha durado tanto graças a vocês. Não é só você, também devo ao meu grande amigo Christos Picadaquinos. Como está, amigo? Eu adoro as variações do nome. Estou mudando um pouco e tentando me divertir, mas não há tempo, Christos. Você vai nos deixar para ir à Grécia neste fim de semana, o que me deixa desapontado, irritado e enganado. Vou sentir sua falta. Tudo certo, Christos, sem tempo, porque precisamos falar sobre Heaven's Gate. Você provavelmente já ouviu falar disso e talvez já tenha visto aquelas fitas VHS estranhas do homem falando para a câmera. Você já deve ter visto aquele famoso agasalho estiloso da Nike, mas no que eles realmente acreditavam, o que era o centro desse culto. E no final das contas, por que todos eles escolheram um fim tão trágico? Agora, para começar, o culto Heaven's Gate não surgiu do nada. Ele nasceu de um momento muito específico da história americana, quando o céu mudou. Em julho de 1969, centenas de milhões de pessoas assistiram a um ser humano pisar na Lua. E de repente a pergunta, estamos sozinhos? Começou a se tornar muito mais realista. Veja, até aquele momento os seres humanos nunca tinham realmente ido a outro corpo celeste. A ideia de que havia algo além era improvável, mas de repente você vê Buzz, Neil e o resto da turma, inclusive aquele terceiro que ninguém lembra. De repente, a América pensou, talvez não seja tão louco, e assim a cultura acompanhou. Discos voadores em tabloides e revistas e histórias de abdução alienígena começaram a se popularizar. Logo surgiram sussurros sobre conspiração e encobrimento do governo. E então, em 1968, um suíço chamado Henrik von Däniken publicou um livro chamado Eram os Deuses Astronautas? Talvez seja uma das obras mais importantes da literatura sobre OVNIs já feitas. Quero dizer, certamente é a pioneira, na minha opinião. Isso se tornou um fenômeno global. A ideia é simples. E se os deuses da mitologia antiga não fossem realmente deuses? Mas e se eles fossem alienígenas? Extraterrestres que vieram à Terra há milênios foram vistos como divindades, já que é comum humanos fazerem isso, certo? Cortés e seus homens chegaram e dizem que os maias pensaram que eram deuses. Ouvi que isso é mito, mas serve para meu argumento, então vamos considerar assim hoje. Esses alienígenas descem e deixam suas marcas na Bíblia, pirâmides e religiões antigas. Essa ideia virou a base do culto Heaven's Gate, surgindo justamente quando antigas instituições religiosas ruíam. Isso foi no auge da contracultura americana, do movimento hippie. Quando milhões de jovens, pela primeira vez na história americana ou mundial, simplesmente deixavam as igrejas.
que eles conheceram a vida toda e começaram a flertar com essas ideias da nova era. E meio que combinando elementos de diferentes crenças, misturando, sabe, um pouco de cristianismo, um toque de misticismo oriental, um pouco de ficção científica no meio e, claro, alienígenas. Estudiosos definem Heaven's Gate como uma combinação desses elementos. Você tem essa obsessão com a escatologia cristã, essa história do fim dos tempos do Apocalipse, e aí um pouco da espiritualidade da nova era de unidade e, sabe, uma consciência conectada global e universal. E, claro, OVNIs. E então, em 1972, esses três elementos basicamente estavam em todas as casas nos Estados Unidos e não eram algo tão estranho para a vida normal. Como Benjamin Zeller, o principal estudioso do grupo, disse, a Heaven's Gate era quase tipicamente americana. Não é como uma aberração, mas sim uma manifestação do que era a cultura americana daquela época. Era um espelho de tudo com que o país já era obcecado e apenas levou isso a um fim meio ilógico. Esse é o mundo que entramos. Conquistamos a Lua e fincamos uma bandeira lá. De nada. Um céu e simplesmente um corpo celeste massivo que está completamente aberto e cheio de possibilidades. E toda uma geração curiosa o suficiente para buscar em novos lugares fora dos corredores empoeirados das igrejas que conheciam. E tudo o que precisava eram duas pessoas para dar o estopim. E foi exatamente isso que aconteceu. Ei, rapidinho, a maioria das pessoas que assiste a este canal não está inscrita. E quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer e fica por dentro de cada novidade. Acampamento religioso, acampamento de história e acampamento Gagnon. Agora, vamos voltar ao assunto. Em março de 1972, fomos para Houston, Texas, onde duas pessoas muito importantes se encontraram. Até hoje, ninguém concorda sobre como isso ocorreu. Marshall Hearth Applewhite, então com cerca de 40 anos, dizia ter conhecido Bonnie Lou Nettles, de 44, em um hospital onde ela era enfermeira, enquanto ele visitava um amigo doente. Mas pelo menos um estudioso que pesquisou o grupo, um cara chamado James Lewis, suspeitava que Applewhite era um paciente da instituição, que ele não estava visitando um amigo, que ele mesmo era a pessoa que estava sendo observada. E é uma pequena discrepância, mas isso tem implicações, e em geral nós não sabemos a resposta. Mas o que podemos dizer com certeza é que essas duas pessoas eram excêntricas. Applewhite era filho de um pastor presbiteriano. Ele foi criado apenas com as boas e velhas escrituras da Bíblia, sabe? Só sabe Jesus Cristo e tudo de bom, e ele foi abençoado com uma voz incrível para cantar. Foi diretor musical na Universidade de São Tomás, em Houston. A vida dele estava desmoronando. Perdeu o emprego por um suposto caso com um estudante do sexo masculino, o casamento acabou por outros relacionamentos com homens e a esposa ficou com os 2 filhos. Segundo ele, estava deprimido e atormentado, mas era profundamente religioso e vivia um conflito interno. Nettles era o oposto, meio perdida, enfermeira formada, mãe de 4 filhos, criada na Igreja Batista. Mas em 1972 ela mergulhou profundamente em círculos mais esotéricos, místicos e ocultistas. Então ela fazia parte da Sociedade Teosófica que, se você não sabe o que é, nós fizemos um episódio inteiro sobre isso. Ela também realizava sessões espíritas semanais em sua casa. E ela até escrevia uma coluna de astrologia para o jornal baseada na orientação de um monge do século XIX, chamado Irmão Francisco, que ela acreditava estar canalizando. Ela era a mística e ele o buscador, prestes a se tornarem inseparáveis. Ao se conhecerem, Nettles disse algo estranho para Applewhite. Ela o encontra e diz que o esperava. Os espíritos com quem ela consultou disseram que um homem misterioso surgiria em sua vida. E Applewhite disse que sentiu como se já a conhecesse de outras vidas, como se já tivessem se encontrado antes, talvez em uma vida anterior. E eles formaram esse vínculo intenso, quero dizer platônico, certo? Não havia romance nem sexo, mas então eles começaram a ler juntos. E então eles liam a literatura apocalíptica encontrada na Bíblia. Eles liam coisas de Helena Blavatsky, a fundadora da Teosofia e da Sociedade Teosófica, e depois liam ficção científica, como Arthur C. Clarke e outros. E pouco a pouco, uma teologia própria começou a fazer sentido para eles. E naquele verão, eles chegaram a uma conclusão bem maluca. Que, na verdade, eles não eram pessoas comuns. Que eles tinham recebido mentes superiores, que tinham acessado esse tipo de gnose, esse senso elevado de existência, e que tinham sido enviados de algum lugar do alto. E, na verdade, eles decidiram que eram as 2 testemunhas do livro do Apocalipse. 2 profetas que, no texto, são assassinados e deixados mortos na rua por 3 dias e meio, depois ressuscitam e são elevados ao céu enquanto todos os seus inimigos e opositores apenas observam. E é aqui que a crença deles se tornou perigosa.
Porque o lance da profecia, certo? Diz que termina com a morte deles deitados e depois ascendendo. Isso não era algo que eles temiam de jeito nenhum. Eles liam isso e pensavam, somos nós. Eles não só não tinham medo, como também aceitaram isso. Eles começaram a contar para todo mundo que encontravam que em breve seriam mortos em público, ressuscitariam dos mortos e seriam levados fisicamente, basicamente para naves espaciais, na frente de todos os seus inimigos, um evento que eles chamavam de demonstração. E esse seria o momento que provaria tudo o que eles sempre disseram. Toda a existência deles, de repente, faria sentido. Era tipo, aquele era o momento. E então eles se chamavam de Os Dois. E então eles, você sabe, pegaram a estrada para encontrar mais do que apenas dois. Então, os primeiros dias do culto Heaven's Gate foram, quero dizer, como a maioria dos cultos, bem bagunçados. Eles meio que foram ignorados por todo mundo ao redor deles logo de cara porque pensavam, bem, isso é loucura. Então, eles vagaram, basicamente sem dinheiro e meio que insignificantes, apenas perambulando até maio de 1974, quando algo mudou. Eles conseguiram seu primeiro seguidor. Essa é uma mulher chamada Sharon Morgan, que basicamente abandonou seus filhos para fazer isso. E então, um mês depois, ela percebeu o quanto ela estava louca e simplesmente voltou para casa. Até lá, os dois já haviam estourado os cartões de crédito dela, foram presos por fraude, mas as acusações não avançaram por dificuldade em montar o caso. E sabe, Morgan tinha concordado na época em deixar eles usarem o cartão, então era difícil realmente acusá-los, mas aí a prisão acabou revelando outra coisa. O nome de Applewhite estava ligado a um carro alugado em St. Louis há 9 meses que ele nunca devolveu. Na verdade, era o carro em que eles estavam sentados naquele momento. Então, o homem que acreditava ser o sucessor de Cristo e um profeta do livro do Apocalipse passou cerca de 6 meses atrás das grades por roubo de carro. Mas então Applewhite saiu da cadeia no começo de 1975 e ele estava diferente. Ele parecia calcificado. Ele se tornou alguém que estava pronto para levar o movimento mais a sério e exigia um pouco mais de respeito. E foi aí que eles decidiram deixar suas antigas identidades para trás. Então, começaram a se reinventar. Eles começaram a usar nomes como Guinéa e Pig. E sabe, esse não pegou porque um deles disse, por que eu tenho que ser o Guinéa? Aí pensaram, tudo bem, e Bo e Pip. E o outro respondeu, por que eu tenho que ser o Pip? Então finalmente encontraram 2 nomes que ficaram. E eles escolheram T para Nettles e Do para Applewhite, como nas notas musicais em inglês. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó. E isso basicamente era uma referência ao tempo dele como diretor musical. Então eles tinham os dois. Eles tinham o motivo de serem conhecidos e agora vinha o recrutamento. Eles já tinham tido um seguidor que veio e foi embora. Então agora eles precisavam fazer algo um pouco diferente. Então eles faziam reuniões públicas e enchiam as cidades de panfletos. E eles saíram à caça do que chamavam de tripulação. E a proposta era bem audaciosa. Eles diziam ser representantes de outro mundo chamado o Próximo Nível e que estavam conduzindo um experimento. E que qualquer um que se juntasse poderia ser fisicamente transformado em uma forma de vida superior e literalmente ser levado para fora do planeta e embarcar em uma nave espacial. Quero dizer, imagine o que você faria se visse esse panfleto pela sua cidade. Provavelmente você pensaria, bom, isso é loucura, e as únicas pessoas que acreditariam nisso provavelmente não batem muito bem da cabeça. E a parte mais incrível é que funcionou. As pessoas seguiram eles, e em abril de 1975, em Studio City, Los Angeles, eles fizeram uma apresentação para com cerca de 80 pessoas e mais ou menos 25 delas entraram na hora. O mais louco é que, quando as pessoas pensam em seitas, acham que são só hippies malucos e andarilhos espirituais. Muitas vezes consideram pessoas apenas desequilibradas ou malucas. Acho simplista rotular de loucas quem só discorda das suas crenças. E essa seita não era cheia de um monte de pessoas malucas. Havia alguns tipos espirituais, meio andarilhos, mas um dos primeiros recrutas em 1975 foi John Craig. Ele era um fazendeiro respeitado do Colorado e republicano que, anos antes, quase conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa do estado. Reflita, ele abandonou uma fazenda, carreira política e 6 filhos para seguir essas 2 pessoas. Thomas Nichols era irmão mais novo de Nichelle Nichols, atriz famosa que viveu a Tenente Uhura na série original de Jornada nas Estrelas. Atraíram também um futuro legislador, enfermeiros e músicos. Quero dizer, esse grupo alcançou um público muito mais amplo do que você poderia imaginar à primeira vista. Mas o momento que os tornou infames veio alguns meses depois, em setembro. Então, os dois, T e Do, realizaram uma reunião em um salão local no Oregon. E cerca de 20 moradores comuns basicamente apareceram, venderam tudo o que possuíam, se despediram de suas famílias e se juntaram ao grupo.
E foi nesse momento, na segunda metade de 1975, que o movimento realmente atingiu seu auge. Eles chegaram ao ponto mais alto. O grupo cresceu para cerca de 200 seguidores. Esses são os números com os quais a maioria dos historiadores concorda para o auge, embora relatos da imprensa mostrem valores maiores. Um obituário posterior do New York Times disse que chegou a atrair milhares de pessoas. Até Tay e Doe confundiram ainda mais a situação, por isso é difícil saber. Em entrevista de 1976, ambos estimaram seu grupo entre 300 e 1.000 pessoas, mas o número real deve ser mais próximo de 200. E esse seria o maior número que o grupo alcançaria, porque quase assim que começaram a aparecer nas notícias nacionais, tudo começou a desmoronar. Walter Cronkite cobriu o caso no CBS Evening News, descrevendo um grupo de pessoas que desapareceu em uma suposta viagem para a eternidade. Para muitos americanos, era a primeira vez ouvindo sobre esse grupo. Como Tay e Doe lidam com esse momento de destaque nacional? Se você lidera uma seita ou um avivamento espiritual e se acha os profetas do fim dos tempos que levará todos numa nave espacial, o que faria? Provavelmente aproveitaria ao máximo, certo? Não, eles desapareceram. Quero dizer, eles levaram todo o grupo para a clandestinidade. Eles se espalharam em pequenos grupos pelo país e acampavam em campos, dormiam em barracas e basicamente pediam dinheiro, sabe, nas esquinas. Os profetas que antes queriam ser vistos por todos, de repente não queriam mais aparecer. Por quê? Bem, parte disso foi devido à cobertura da imprensa. Eles não eram levados a sério, eram praticamente uma piada. Eles eram um grupo de pessoas que acreditavam que alienígenas iam levá-los em uma nave, mas Nettles, na verdade, transformou isso em algo brilhante. Ela reformulou isso em uma teologia de verdade. Em 1976, ela dizia ao grupo que a mídia, ao zombar deles, tinha efetivamente matado os dois, exatamente como as duas testemunhas são abatidas no livro do Apocalipse. E, de acordo com ela, o ridículo nesse momento não era um fracasso, era, na verdade, uma profecia divina se cumprindo. Isso fortaleceu o grupo, tornando-os mais radicais. Além disso, havia pressão externa. A cobertura sobre o crescimento do grupo e suas crenças assustou muitas pessoas e famílias. Com todo o aparato dos anos 1970 de desprogramação de seitas, as pessoas caçavam membros para trazê-los de volta para casa. Pais, irmãos e tios tentavam afastá-los do grupo, mas ainda assim centenas viviam juntos. Se 1, 2, 10 ou 20 começarem a sair, isso é um risco para a saúde do grupo. Veja, dividir-se em pequenos grupos sem nome, que não podiam ser localizados, era uma maneira de se camuflar à vista de todos. Outra parte disso, que o grupo jamais admitiria diante das câmeras, é que ele já começava a se fragmentar internamente de modo fundamental. Nos primeiros dias, Tay e Doe prometeram uma tal demonstração como já mencionamos antes. Segundo Apocalipse 11, eles prometeram ser mortos em público, ressuscitar e serem levados por uma nave espacial, provando assim tudo o que ensinavam. E isso seria testemunhado pelo mundo inteiro, provando que tudo o que eles estavam falando era válido e verdadeiro. Mas o problema é que essa demonstração nunca aconteceu. Eles continuavam esperando e falando sobre isso, mas nunca aconteceu. Então, quando as promessas de uma demonstração nunca se concretizaram, a certeza que havia atraído tantas pessoas para esse grupo começou a se transformar em dúvida. E no final de 1975, o movimento estava se tornando mais isolado e desarticulado, e os seguidores começaram a se afastar. A extensão dessas deserções iniciais nunca foi claramente registrada. Os relatos variam sobre quantas pessoas saíram, quem eram e quando, mas a fratura foi bem documentada e a profecia não cumprida estava no centro de tudo. Também havia pequenas tensões, comuns quando há pessoas envolvidas. Por exemplo, uma das primeiras integrantes engravidou do parceiro no Oregon, que recusou entrar no grupo. E foi uma situação que os dois tentaram administrar da forma mais discreta possível, dentro do círculo interno de sigilo do grupo. Então, ir para a clandestinidade nunca foi apenas sobre se esconder do mundo exterior, era sobre retomar o controle de um movimento que estava escapando das mãos deles. Para eles, o recrutamento estava concluído, agora começava a fase que ninguém de fora veria por anos. E é nessa parte que Tay e Doe pararam de reunir seguidores e começaram a formá-los internamente. E aí, pessoal? Vamos fazer uma pausa porque quero falar da Ultra, marca que adoro e que você já deve ter visto no Instagram. É a melhor. Como vocês já sabem, eu sou super focado em coisas como fitness, sono, jejum e tudo isso. E uma coisa com que me preocupo hoje é ter energia e foco sem ficar agitado, nervoso ou com aquela sensação de que o coração vai sair do peito. E é por isso que procurei a Ultra.
Os sachês Ultra não têm nicotina nem cafeína e te dão foco limpo e energia suave quando você precisa se concentrar. Muitos acreditam que sachês ajudam na academia, mas a nicotina é um vasoconstritor. Na verdade, ela estreita seus vasos sanguíneos e restringe a entrega de oxigênio para os músculos, podendo até atrapalhar o pump que você está tentando alcançar. Ela pode elevar sua frequência cardíaca e pressão arterial, indesejável durante treinos intensos. Ultra oferece essa experiência em sachê. É divertido, saboroso, 100% livre de nicotina e usa nootrópicos e adaptógenos clinicamente comprovados para dar foco imediato e energia suave que duram de 1 a 2 horas. E se você está em jejum ou fazendo dieta, eles realmente podem te ajudar a controlar os desejos e diminuir aquela vontade de comer, te mantendo focado. São 5 sabores: menta refrescante, hortelã de inverno, melancia, tropical e framboesa azul. Meu preferido é framboesa azul, sabor incrível. Tenho os de melancia aqui porque terminei os de framboesa azul, mas esses também são ótimos. Ultra é o sachê definitivo para usar sem culpa, com foco instantâneo e clareza mental sem nicotina nem cafeína. E novos clientes podem usar o código CAMP, C-A-M-P, para ganhar 15% de desconto quando acessarem tacaultra.com. É tacaultra.com para 15% de desconto com o código CAMP. E depois que você comprar, eles vão te perguntar onde você ouviu falar deles. Por favor, diga que foi o Mark e o Christos do Campsite que te indicaram. Agora vamos voltar ao programa. Vamos começar com o detalhe mais surpreendente sobre o grupo. Eles nunca se chamaram de Heaven's Gate. Durante a maior parte da existência deles, eram apenas a turma. T e Do eram os professores e os outros, os alunos. Os poucos sobreviventes ainda se chamam colegas de classe até hoje. Essa palavra é a chave de tudo. Eles não pensavam ter entrado numa religião. Eles achavam que estavam indo para uma instituição como uma escola, que estavam estudando para uma formatura a fim de ascender ao próximo nível. E então, em abril de 76, a escola fechou suas portas. T e Do pararam completamente de recrutar e começaram a se voltar para dentro, no que Zeller chamou de um mosteiro itinerante, com, comportamentos bem estranhos e, o código de conduta interno era muito perturbador. Por exemplo, sexo, drogas e álcool eram totalmente proibidos, mas as regras eram só a superfície. O objetivo real era basicamente apagar todo e qualquer traço de humanidade que os membros tinham, porque alcançar o próximo nível significava que você tinha que se livrar de todos os seus vínculos com o planeta. Quero dizer, isso significa tudo: sua família, seus amigos, seu nome, dinheiro, posses, seu gênero, tudo sobre você que era único, individualizado ou separado. Você tinha que remover isso e eliminar todo apego. E para promover o compromisso com o celibato, 8 dos homens, incluindo Applewhite, chegaram ao ponto de serem castrados cirurgicamente. A primeira tentativa foi feita em casa por um membro que tinha sido enfermeiro e deu tão errado que o paciente quase morreu, o que fez pelo menos um seguidor desistir na hora. Ele disse: "Vocês são malucos, tô fora." Depois de tudo que eles tinham passado, a demonstração não se concretizar, irem para a clandestinidade, se dividirem, todas essas coisas, foi nesse momento que ele pensou: tô fora. Toda a castração depois disso passou a ser feita corretamente como em um hospital. E para eles, isso era libertação. Era uma forma de desligar as exigências do corpo e se tornar um pouco menos primitivo, um pouco menos humano e ser mais como os anjos que eles estavam tentando se tornar. Assim, os membros passaram a se vestir e cortar o cabelo de forma igual, buscando parecer o mais idênticos e andrógenos possível. Eles dividiam tudo e não tinham bens. Em público, cada um levava apenas uma nota de $5 e 3 moedas de 25 centavos no bolso. Lembre-se disso, pois será importante em breve. Então, a palavra fácil para descrever tudo isso é lavagem cerebral, mas na verdade é mais complicado do que isso, porque muitos estudiosos contestam fortemente esse termo. Há surpreendentemente poucas evidências de coerção real, eu acho, da forma como você pode imaginar. Ninguém estava acorrentado, nem as portas das casas ou da comuna. Elas nunca estavam trancadas. As pessoas podiam entrar e sair livremente ao longo dos anos. E aqueles que queriam sair, quero dizer, eles podiam ir embora. Applewhite dizia aos membros repetidas vezes que eles podiam sair quando quisessem, e alguns realmente saíram. O sociólogo Robert Bausch, que estudou o grupo de perto, descobriu que os membros eram muito mais lúcidos e autônomos do que o termo lavagem cerebral faria você pensar, certo? Eles não usavam drogas nem álcool, não era como um culto sexual. Eram pessoas comuns em uma missão, buscando aprender e evoluir, mas se desviaram no caminho. Então, era uma prisão? Era uma escolha? Honestamente, não é algo tão simples de definir. O que você realmente tinha era uma sala cheia de pessoas sinceras, inteligentes e aparentemente boas que escolheram repetidas vezes entregar sua autonomia para 2 líderes em quem confiavam completamente.
Não era como se tivesse uma arma apontada para eles, tipo, é melhor você fazer isso. Mas também não era exatamente liberdade, certo? Não era como se alguém dissesse, ei, essa é a realidade de verdade, e tudo isso é absurdo. E é esse insuportável meio-termo que é exatamente o que tornava o sistema de crenças da Porta do Céu tão difícil de compreender, o que levanta a questão que eu acho que está no centro de toda essa história. Que tipo de crença poderia fazer valer a pena abrir mão de tudo? Quero dizer, tudo mesmo. Seu corpo, sua família, seu nome, seu gênero, tudo isso. Bem, qual é? Bem, a resposta está na crença de que você precisa realmente confiar no que está esperando por você do outro lado. Que o que você está sacrificando aqui nem chega a ser um sacrifício comparado ao que você vai receber no paraíso ou, acho eu, em uma nave espacial no céu. Porque lembre-se, eles estavam tentando se formar, serem iluminados o suficiente e espirituais o suficiente para serem recolhidos por essa nave-mãe. Tudo isso começou com uma ideia emprestada de von Däniken, antigos astronautas. O Portão do Céu ensinava que alienígenas de um reino que eles chamavam de próximo nível, ou o nível evolutivo acima do humano, tinham plantado as sementes da humanidade na Terra milhões de anos atrás, basicamente como jardineiros. Agora os jardineiros voltavam para colher o punhado de almas humanas que haviam evoluído espiritualmente ou em consciência o suficiente para serem salvas. Todas as outras pessoas que ficassem no planeta, infelizmente, iria, você sabe, estar condenado e todo o planeta apodreceria e seria envenenado. Eles acreditavam que o próximo nível era um local físico em outro mundo no universo, onde seres viviam sem comida, morte, sexo ou outras características humanas. Eles pensavam nesses seres alimentados por luz solar, viajando em naves, comunicando-se por telepatia e praticamente imortais. Você não podia só acreditar para chegar lá, era preciso se tornar alguém que pudesse ser salvo. Você precisava desgastar, sabe, esse eu humano antrópico através de um processo passo a passo até finalmente estar pronto para ser levado. E essa é a parte que realmente começa a se tornar algo muito sombrio, porque a teologia do Portão do Céu tinha um vilão. Eles achavam que o universo estava repleto de alienígenas malignos, chamados por eles de luciferianos. Esses são renegados que abandonaram o treinamento que os levaria ao verdadeiro reino de Deus há milênios. Esses luciferianos, segundo eles, vinham enganando a humanidade desde o início. Eles se passavam por Deus, falsificavam milagres e corromperam todas as religiões da Terra. Esses alienígenas malignos infiltraram e destruíram cada uma delas. E eles faziam isso para manter os seres humanos presos, distraídos e mais fáceis de serem explorados. Então vamos analisar o que essa crença realmente faz. Ela ensina que todas as outras religiões do planeta não estão apenas erradas. É uma armadilha criada por alienígenas malignos, então as únicas informações verdadeiras que restam no mundo vêm de apenas duas pessoas. São Te e Doi. É um ciclo fechado perfeito, onde qualquer dúvida, qualquer objeção vinda de fora, de repente se torna a prova de que os luciferianos estão te influenciando ou que talvez, só talvez, você mesmo seja um luciferiano. Você pode ser um alienígena maligno que está, corrompendo o próprio grupo que é a turma. E essa tática não é exclusiva apenas da Porta do Céu. É basicamente, qualquer tipo de seita ou sociedade, ou até mesmo algumas religiões que têm barreiras como essa. E a doutrina costumava evoluir de formas convenientes. No início, Te e Doi afirmavam ser alienígenas nascidos em corpos humanos. Mas quando um conceito da nova era chamado walk-ins ficou meio na moda, a ideia de que uma alma superior poderia entrar em um corpo que outra alma havia abandonado, Te e Doi silenciosamente se redefiniram como walk-ins. E essa pequena revisão fez algo realmente importante. Parece sutil, mas na verdade mudou bastante a perspectiva de todo o grupo. Ela apaga o passado deles. Veja Marshall Applewhite, o professor de música que foi preso por roubar um carro, nunca existiu e definitivamente não existe agora. Era basicamente só o inquilino anterior do veículo que fez tudo aquilo. Doi, essa pessoa é alguém novo. Essa é uma pessoa que entrou nesse novo corpo para iluminar a humanidade. Na verdade, Applewhite passou a ensinar que a alma dentro dele era a mesma que viveu no corpo de Jesus Cristo há 2000 anos. Não Jesus literalmente, mas o mesmo espírito e essência retornando para continuar. Ele se autodenominou representante atual, enquanto Te ocupava a posição ainda mais alta que Doi. O Te era basicamente o membro mais antigo de Doi, uma figura do tipo Deus Pai. Se você sabe, Doi era Jesus, bem, Te está acima de Jesus, meio que como a alma sênior comandando toda a operação lá de cima.
Agora, essa questão de quem estava realmente no comando, Doi ou T, será o eixo em torno do qual toda a tragédia está prestes a girar, porque esse eixo vai realmente se romper. Quando o chefão, o guia espiritual deles, a figura paterna deles, por assim dizer, o próprio Deus encarnado, que entrou no corpo carnal desse ser humano, morre de câncer. As coisas saem dos trilhos. Foi o seguinte: por quase uma década, o grupo apenas esperou. Eles iam de acampamento em acampamento, refinando sua doutrina e, na maior parte do tempo, apenas convivendo. Eles observavam o céu, esperando que o próximo nível enviasse uma nave para buscá-los. Em 1985, algo aconteceu. Bem, não foi o OVNI. Bonnie Nettles T estava morrendo de câncer. E isso foi uma calamidade enorme para o grupo. T não era apenas a líder deles. Na teologia deles, ela era a superior entre os dois únicos seres, ou alienígenas, que sabiam tudo o que ocorria. A mais sênior, membro mais velha e mais próxima de Deus em forma humana, estava morrendo. E toda a promessa do grupo era que eles ascenderiam fisicamente ainda vivos para uma nave. Isso está no ensinamento. Então, como é que Deus morre de câncer em uma cama de hospital? Como esse ser imortal do próximo nível simplesmente morre como qualquer outra pessoa? Toda a premissa da teologia depende desse momento. Isso deveria ter sido o fim da Heaven's Gate. Por qualquer lógica, a profecia acabara de falhar claramente. Não só eles, não morreram e foram levados por uma nave espacial, como um dos membros principais simplesmente morreu de forma trágica em uma cama de hospital. Agora, em vez de todo mundo, se separar, vamos ver como o grupo sobrevive a um golpe como esse. Um sistema de crenças arraigado não se quebra de forma normal, ele se dobra. Applewhite reinterpretou tudo isso. Se o corpo de T morreu, mas T era divina, então obviamente o corpo nunca foi o ponto. O corpo, como ele ensinava, era apenas um veículo, é só um recipiente. Era o carro no qual você entra e sai. T nunca morreu. T simplesmente deixou esse veículo e foi para o próximo nível para preparar o caminho para o resto de nós. Mas agora essa mudança cria um novo problema. Pois deixar seu corpo agora é como embarcar na nave espacial, como se sua consciência pudesse ir sem ele. O que não era a teologia original era a ideia de ascender a um lugar físico em nossos próprios corpos. Por isso fazemos tudo isso com nossos corpos. Mas de repente, o corpo da figura principal morre. A alma vai embora. Na verdade, para todos eles, não é preciso uma nave espacial para chegar a esse novo lugar, nem ser levado para longe, basta sair do veículo. Isso faz sentido? Em uma revisão tomada pela dor, toda a teologia mudou de "Ei, nós vamos subir vivos nesses corpos" para "Nós vamos deixar esses corpos para trás e vamos escapar e agora ir para o próximo nível". Agora, ninguém disse a palavra com S em 1985, a palavra tirar a própria vida. Na verdade, era o oposto. Doi passou anos pregando contra isso, chamando de traição ao próximo nível. Isso era uma forma de jogar o presente de poder existir nessa realidade de volta na cara deles. Mas agora a lógica estava mudando e isso simplesmente ficaria ali por mais 12 anos. Enquanto Doi, de repente sozinho, basicamente liderava o grupo sozinho, olhando constantemente para o céu em busca de um sinal ou qualquer coisa que lhe dissesse o que fazer em seguida. E então, nos anos 90, o grupo fez algo que estava muito à frente do seu tempo. Eles foram para a internet e, sob o nome comercial Higher Source, lançaram uma empresa de design de sites. E acredite, eles eram bons. No início dos anos 90, com a internet ainda no começo, esse grupo de trabalhadores disciplinados, sóbrios, comunitários e motivados, que acreditavam na missão, criavam um site limpo e profissional dentro do prazo. E no fim, era isso. Virou o negócio que sustentava a comunidade e permitiu que, mais tarde, pagassem $7.000 mensais para alugar uma mansão. Eles não usavam a web só para ganhar a vida, mas também para pregar. Criaram o site do Portão do Céu e divulgaram toda a sua doutrina gratuitamente para o mundo. Um dos primeiros novos movimentos religiosos a tratar a internet como uma igreja, como um púlpito para pregar. Um teórico cultural chegou a chamá-los de Cyber Satan. E foi exatamente assim que uma das figuras mais importantes de toda essa história os encontrou, um homem chamado Richard Ford. E ele chegou ao grupo por meio de um artigo online de 1994, basicamente entrou para a equipe e adotou o nome Rio de Angelo. Agora lembre-se desse nome, ele volta para a história bem no final, e ele vai ser o motivo pelo qual o mundo acaba sabendo, no fim das contas, o que aconteceu com o Portão do Céu. Então, nesse ponto, o grupo tinha se tornado profundamente recluso e estava abertamente paranoico em relação ao mundo exterior e à cobertura da imprensa, mas essa paranoia não vinha do nada. Quero dizer, eles estavam assistindo às notícias.
Cultos e grupos religiosos independentes eram infiltrados e derrubados em todo lugar. Eles viram o confronto em Ruby Ridge. E então, em 1993, eles assistiram ao cerco do FBI aos davidianos do ramo em Waco, com dezenas de pessoas mortas. E a partir disso, Doe basicamente chegou a uma conclusão muito assustadora, que um dia o governo americano viria atrás do grupo dele também. Agora, vamos conectar isso à teologia em evolução que está meio que mudando aqui. Doe ensinava que havia várias maneiras aprovadas de uma alma ascender ao próximo nível. Uma era a nave espacial levá-los fisicamente, outra era simplesmente morrer, até mesmo de forma violenta, e outra era a morte por perseguição. Note a diferença. Não é morrer em um acidente de carro, mas ser martirizado por um inimigo externo. As notícias não fizeram Doe se afastar da ideia da morte e ainda fortaleceram sua teologia sobre a graduação. Isso também ajudou ele a mostrar ao grupo que morrer ou o governo acabar com todos talvez não fosse tão ruim. Na verdade, era uma maneira deles ascenderem. Agora, o grupo tinha se tornado um círculo fechado de algumas dezenas de fiéis, isolados do mundo exterior, criando sites e esperando. E a única coisa que restava a fazer era esperar por um sinal no céu. E, em 1995, 2 astrônomos o viram. Em julho de 1995, 2 astrônomos avistaram separadamente um novo cometa distante no sistema solar, batizado em homenagem a eles, Cometa Hale-Bopp. E era um cometa monstruoso, enorme, um dos mais brilhantes de todo o século e visível a olho nu por meses. Então, na primavera de 1997, ele pairava sobre todo o planeta e era praticamente impossível não notar. Então, para a maior parte do mundo, isso foi como um espetáculo de luzes único na vida, mas para o portão do céu, era o sinal. Era um sinal divino pelo qual eles esperaram 22 anos. No final de 1996, as comunidades subterrâneas de OVNIs e Nova Era estavam falando sobre algo seguindo o cometa, esse misterioso objeto companheiro escondido na cauda do cometa, como talvez uma nave espacial. Então, esse companheiro era real? Bem, é estranho porque, de acordo com os padrões científicos, não. Os astrônomos descobriram isso quase imediatamente. Era uma estrela borrada em uma mancha por uma foto distorcida de um amador, e é isso que todo mundo viu. O co-descobridor do cometa, Alan Hale, ficou horrorizado com o que faziam com sua descoberta geracional. Ele avisou um colega antes que cometas deixam as pessoas irracionais e que alguém poderia se machucar por essa descoberta. Depois, ele falou com uma tristeza real, implorando que cometas são apenas esses belos objetos no céu, sem mensagem e sem motivo, e realmente só pedindo para as pessoas tentarem usar o pensamento crítico. E não havia nada atrás do cometa além do espaço vazio. Era isso que, no fim das contas, Alan Hale estava dizendo a todos. Mas, é claro, não era nisso que o Portão do Paraíso acreditava. Segundo eles, o objeto acompanhante não era uma pequena estrela borrada. Era T voltando para casa. Era a nave do próximo nível finalmente chegando para levar todos eles para o próximo nível. Mas tem uma coisa mais louca ainda. No mesmo outono, o grupo realmente comprou um seguro contra abdução alienígena. Tipo, uma apólice de verdade, tipo $1 milhão por pessoa, cobrindo até 50 membros contra abdução, impregnação ou morte causada por alienígenas. Então, em outubro de 1996, eles alugaram sua última casa. Era uma mansão enorme de 850 metros quadrados no enclave rico de Rancho Santa Fé. Fica um pouco ao norte de San Diego e eles a chamavam de Mosteiro. E apenas alguns meses depois, o cometa estaria brilhando em seu auge, ardendo sobre o planeta inteiro. Exatamente o sinal cósmico sobre o qual Doe e T vinham falando. Finalmente era hora de deixar seus veículos para trás. Ei, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho porque quero falar com vocês sobre a GLD. Essa é uma empresa nova incrível com a qual estamos trabalhando e que eu estou usando agora mesmo. Eu estou usando esse crucifixo aqui. Sinceramente, só de receber, às vezes, quando trabalho com empresas, fico torcendo para que o produto seja bom. Esse aqui é. Eu uso o tempo todo. Esse é, na verdade, o novo crucifixo. Eu perdi o meu último em uma casa de banhos, literalmente em uma sauna. Eu perdi meu crucifixo, o que talvez seja uma forma de Deus me dizer alguma coisa. Consegui um novo da GLD e uso direto. Minha esposa gosta. Tem um peso bom e os detalhes são melhores ao vivo. O fecho é bem resistente. Não parece algo que você comprou na Times Square de um cara aleatório. Não parece algo que você pede, sabe, de algum site duvidoso na Temu. Eles oferecem de tudo, correntes, pingentes, pulseiras, relógios, tanto para quem prefere discrição, quanto para quem quer mostrar estilo. Se quiser uma corrente de quem acabou de assinar com uma gravadora, também tem. Agora, se eu ainda não te convenci, deixa eu melhorar um pouco a oferta, beleza?
Por tempo limitado, os ouvintes deste programa, do Camp Gagon, do Religion Camp, do History Camp e de todo o Universo Camp vão receber uma oferta insana. Se você usar o código CAMP, C-A-M-P, na hora de finalizar a compra, vai ganhar 40% de desconto em todo o seu pedido no gld.com. São 40% de desconto em todo o seu pedido usando o código CAMP na finalização da compra em gld.com. Após comprar, vão perguntar como conheceu a GLD. Diga que foi aqui indicado pelo pessoal do acampamento Mark e Cristos. Sempre que faz isso, você apoia o programa. E muito obrigado a GLD e obrigado a você por assistir. Vamos voltar ao programa. Na terceira semana de março de 1997, Marshall Applewhite sentou-se diante de uma câmera e começou a falar. E a fita se chama A Saída Final de Doi. Calmo, certo do que diz. Ele explica exatamente o que ele e o resto da turma estão prestes a fazer. Ele diz que o cometa é um sinal. A nave espacial está aqui e, em suas palavras, essa é a única maneira de evacuar este planeta. Seus alunos gravaram despedidas ao redor dele. É estranho ver, mas você deveria assistir porque não há medo. Eles sentam em duplas, rindo, sorrindo, falando sobre como estão animados para finalmente ascender ao próximo nível. Eles agradecem a Doe. Eles descrevem o próximo nível como crianças falando das férias de verão. Todos os sinais visíveis dizem que essas pessoas estão felizes e aqui de forma consensual porque tinham certeza de que suas vidas não estavam terminando, que sua ascensão estava apenas começando. Eles achavam que estavam indo para casa, e o que aconteceu nos 3 dias seguintes foi metódico, delicado e extremamente organizado. Os 39 deles, 21 mulheres e 18 homens com idades entre 26 e 72 anos, morreram em ondas ao longo de 3 dias. A contagem exata por onda varia entre as fontes, alguns dizem 15 depois mais 15 e depois 9, mas outros dividem de forma diferente. Mas todos os relatos concordam com a estrutura. Eles saíam em turnos e após cada turno, os que ainda estavam vivos limpavam tudo com um cuidado meticuloso para que o próximo grupo pudesse entrar e depois o próximo, e todos pudessem partir com dignidade. Cada um deles engolia uma dose letal do sedativo fenobarbital, misturado em purê de maçã ou pudim, e basicamente tomava vodka para potencializar o efeito. Um saco plástico era colocado sobre a cabeça deles e, após a morte, os vivos removiam cuidadosamente o saco e deitavam o corpo reto em seu próprio beliche na mansão e cobriam rosto e peito com um tecido roxo. Todos eles estavam vestidos de forma idêntica, camisas pretas, calças de moletom pretas, tênis Nike preto e branco novinhos. Em cada ombro, um emblema com os dizeres Heaven's Gate Away Team. E o grupo, quero dizer, eles amavam Star Trek e se imaginavam basicamente como uma equipe de desembarque sendo teletransportada para fora do planeta para voltar para casa. Em cada bolso havia uma nota de $5 e 3 moedas de 25 centavos, como mencionei antes. Por que tinham isso? Isso é controverso. Ex-membros afirmam que sempre levavam isso ao sair, $5 por causa das leis contra a vadiagem e moedas de 25 centavos para usar telefone público. Levar isso até a morte era quase uma piada interna mórbida do grupo, como dizer, ei, todos já deixamos o planeta, já fomos, não precisamos mais disso. Mas outro ex-membro afirmou que o real sentido vinha de uma frase de Mark Twain. $5,75 era o valor para pegar carona na cauda de um cometa até o céu. Aqui está o detalhe. Pesquisadores foram investigar. E aí está a parte estranha. Não existe tal passagem de Mark Twain. Um dos detalhes mais perturbadores da cena pode vir de uma citação totalmente inventada. Talvez nunca saibamos o real significado daquelas moedas para eles. Applewhite foi o antepenúltimo. Os 2 últimos não tinham mais ninguém para arrumar depois deles. Eles foram encontrados ainda com o saco no lugar e os panos roxos nunca foram colocados sobre eles. Nos últimos dias, também enviaram pacotes pelo correio, incluindo fitas de despedida e uma carta para ex-membros e contatos da mídia. Um deles chegou até esse cara, Rio D'Angelo, o homem que havia se juntado ao grupo e depois saiu, mas nunca conseguiu se desligar completamente. E ele abriu a carta na noite de 25 de março e então saiu imediatamente para ir até a mansão. O que ele encontrou foi a porta dos fundos destrancada, provavelmente para ele. E ele entrou, filmou tudo e depois ligou para o 911... E na manhã de 26 de março de 1997, os agentes do xerife do condado de San Diego chegaram após uma denúncia anônima. Essa foi a denúncia de D'Angelo, pedindo para que eles verificassem o bem-estar dos moradores. O primeiro policial entrou, viu os corpos e foi imediatamente afastado pelo horror e pelo cheiro. Foi o maior evento de perda de vidas em massa já ocorrido em solo americano.
39 pessoas todas se foram, cada uma delas certa até o último momento de que tinham tomado a maior decisão de suas vidas. Agora, apesar da ato coletivo de tirar a própria vida de quase todos os seus membros, isso esteve longe de ser o fim da porta do céu. Dias depois, um homem de 58 anos perto de Marysville, Califórnia, sem ligação conhecida com o grupo, também se suicidou, deixando um bilhete dizendo que iria na nave espacial com Hale-Bopp. Alguns sobreviventes do grupo também seguiram o mesmo caminho. Em maio de 1997, dois ex-membros, Wayne Cook e Chuck Humphreys, tentaram sair da mesma forma. Cook faleceu, mas Humphrey sobreviveu daquela vez. Mas em fevereiro de 1998, ele tentou novamente e dessa vez não falhou. Ele foi encontrado com uma nota de $5 e 3 moedas de 25 centavos no bolso, além de um bilhete ao lado dizendo "não reanimar". E fica ainda mais estranho. Existe uma outra camada inteira dessa história que ninguém esperava. No mesmo dia em que começaram as saídas da Porta do Céu, 22 de março de 1997, 5 membros de um grupo completamente diferente chamado Ordem do Templo Solar também morreram em um episódio de mortes em massa em Quebec. As crenças deles eram muito semelhantes às da Porta do Céu, também achavam que a morte libertaria suas almas para viajar pelo espaço. A imprensa suspeitou de ligação, mas investigadores não encontraram nenhuma. As mortes do Templo Solar tinham sido programadas para o equinócio da primavera, não para o cometa em si, e só aconteceram no dia 22 depois de várias tentativas fracassadas. 2 grupos, separados por um continente inteiro, atravessando a mesma porta na mesma semana. E quero dizer, a mansão fica numa parte boa, sabe, ao norte de San Diego. Bom, o bairro ficou revoltado. Eles renomearam toda a rua. Eles venderam a casa em um leilão de execução hipotecária por uma fração do seu valor. E os compradores demoliram tudo, construíram algo novo e até mudaram o endereço tentando ao máximo apagar tudo o que aconteceu lá. E isso deveria ser o fim, certo? É uma história trágica de 39 pessoas, um cometa e um pedaço vazio do céu, uma casa apagada do mapa que deveria estar confinada àquele estranho momento no tempo, mas não é o fim. Porque o portão do paraíso nunca sumiu. As perguntas feitas naquela época hoje, em 2026, são ainda mais fortes e atuais, talvez mais do que nunca. O site continua online. Você poderia acessar o site, você ainda pode acessá-lo até hoje. Ele ainda está, os servidores ainda estão ligados, ainda tem o mesmo design de site dos anos 90 e alguns dos membros do Portão do Paraíso ainda estão por aí. E as coisas em que apostaram suas vidas, que o governo esconde a verdade sobre o que há no céu, que há vida lá fora mais avançada e que somos visitados por naves. Bem, isso não soa tão louco agora quanto soava naquela época. Nos últimos 50 anos, acreditar que o governo escondia a verdade sobre alienígenas ou OVNIs era visto como estranho, coisa de filme e algo underground. Quase ninguém acreditava nisso. Hoje, isso é bem mais comum. Em 2017, reportagens revelaram um programa secreto do Pentágono para estudar objetos não identificados no céu. Em 2023, um ex-oficial de inteligência afirmou sob juramento ao Congresso que os Estados Unidos recuperaram naves não humanas. E em 2026, o Pentágono começou a disponibilizar décadas de arquivos confidenciais sobre OVNIs online para qualquer pessoa ler. Esse é o tipo de coisa sobre a qual o Portão do Paraíso baseou grande parte de sua teologia. E infelizmente para o Portão do Paraíso, eu não acho que eles estavam certos. E importa o motivo, certo? Não identificado só significa que não sabemos. Nunca significou que, sabe, nós sabemos e a resposta é uma nave alienígena, sabe, está atrás de um cometa e essa parte nunca teve uma única prova real. Acho importante dizer isso, pois, apesar de ser fascinante se envolver nessas teorias e aprender sobre elas, e conhecer, sabe, a loucura que acontece dentro, sabe, do universo dos mistérios. E aprender sobre as crenças de todas essas pessoas diferentes, sejam elas marginais ou abstratas. Nós nunca podemos. Sabe, eu acho que, em um nível pessoal, nunca devemos ir fundo demais e incentivar alguém a machucar outra pessoa ou a si mesmo por causa dessas crenças. Pelo que sei, talvez tenha uma nave alienígena atrás do cometa. Provavelmente não, mas vai saber. A questão é que você não pode usar isso como justificativa ou teologia para incentivar você e mais 38 pessoas a tirarem a própria vida. E a verdade é que o fato de eles acreditarem que esse era o caminho é realmente estranho, mórbido e, de certa forma, fascinante. Eles estavam dispostos a arriscar toda a vida deles, tudo pelo que já tinham trabalhado, tudo o que construíram, suas famílias e, no fim, abrir mão de toda a sua essência. E não era porque era uma aposta ou porque queriam ver o que acontecia, eles tinham certeza. E no final das contas, o cometa simplesmente continuou seguindo seu caminho.
E de acordo com sua rotação, vamos vê-lo de novo em mais 4.000 anos, e daqui a 4.000 anos aprendam com o portão do paraíso. Não façam isso. E isso, senhoras e senhores, é uma história resumida do culto Portão do Paraíso, a turma, a equipe e a história de T e Doe. Quero dizer, é loucura. Você tem o site do Portão do Paraíso? É bizarro. Tipo, você realmente deveria ver porque é louco que ainda esteja no ar. Agora, seja como for, quero dizer, qual é o texto? Se o Hale Bopp tem um companheiro ou não é irrelevante para nós. Porém, sua chegada é muito significativa para o Portão do Paraíso. A alegria é que nosso membro mais velho, no nível evolutivo acima do humano, o Reino dos Céus, deixou claro para nós que a aproximação do Hale Bopp é o sinal que estávamos esperando. O momento da chegada da nave espacial do nível acima do humano para nos levar para casa, para o mundo deles nos céus literais. Após 22 anos de sala de aula na Terra, estamos concluindo essa etapa. A formatura do nível evolutivo humano, e estamos felizes e preparados para deixar este mundo e ir com a equipe de T. Ufa, aí está. Gravado em pedra, basicamente pedra digital, mas ainda está lá até hoje. A mesma coisa que eles postaram e disseram, clique, este é o fim. E você consegue uma foto dele, você pode ir para, como é mesmo, 12. Final de 12? Os vídeos resultantes são bizarros. Sempre lembro da conversa com Jennings Brown ao ver essas despedidas. Foi um ótimo podcast, vale a pena conferir. Mas ele diz algo tão interessante que quando essas profecias de fim dos tempos falham, certo? Como a ideia de que a demonstração viria buscá-los ou morreriam e então a nave os levaria em seus corpos ao próximo nível. Quando isso não ocorre, alguns se afastam dizendo, estou fora. Disseram que algo aconteceria, mas não aconteceu. Vou embora. O mais louco é que as pessoas que ficam acabam ficando ainda mais firmes. Eles se tornam ainda mais crentes e a pessoa que lidera o culto consegue simplesmente dizer, olha, isso na verdade foi um teste, nós não estávamos prontos o suficiente, não éramos puros o bastante, então agora vocês precisam se purificar mais, precisam se dedicar ainda mais, e é aí que realmente vamos partir. E eles repetem esse ciclo. O grupo que sobra, sabe, que vai de 200 pessoas para tipo 39, esses são os mais fanáticos que ficaram imersos nesse tipo de informação por 22 anos. Então, no final das contas, não é tão inacreditável assim quando você pensa no nível de solidificação que acontece na formação dessa comunidade. Você pode ver uma foto dele aqui, Marshall Applewhite. E sim, isso é da ABC News dentro da Casa da Porta do Céu e mostra, isso é do documentário deles. E você pode vê-los sentados ali nos ônibus e apenas conversando. Agora, se você ou alguém que você conhece, outra coisa que Jennings disse que é tão interessante, esses cultos antigamente precisavam recrutar as pessoas pessoalmente. Eles faziam grandes encontros para reunir pessoas, mas hoje muita coisa ocorre online, como cultos digitais. Parece loucura, mas é real e acontece no Facebook. No Instagram você entra em um grupo. Talvez seja como o exemplo que ele sempre usa. Imagine que você entra em um grupo de mães, é mãe de 2 filhos e um deles tem eczema, uma irritação na pele. E você entra nesse grupo que te orienta a fazer algum tipo de medicina holística ou talvez algum tratamento alternativo ou fazer alguma coisa que vai ajudar a melhorar isso. Funciona porque é um bom procedimento médico que pode ajudar no eczema. Aí você recebe uma mensagem. Parabéns por curar seu filho. Agora vamos te adicionar ao grupo interno. Esse é o grupo mais secreto para pessoas que não estão apenas tentando melhorar e iluminar seus corpos físicos, mas também para melhorar seus corpos espirituais. E então, o que acontece? Bem, agora eles passam por essa limpeza espiritual. E é nessa limpeza espiritual que, de repente, você começa a ouvir todas aquelas coisas malucas sobre o fim dos tempos. Desculpe dizer malucas, mas realmente são malucas. Você ouve sobre o fim dos tempos e pensa, ok, agora é hora de se comprometer de vez. Depois começam a te afastar da família, o que é a parte mais maluca. As seitas vão te dizer, olha, sua família não vai entender e eles não vão gostar disso. E quando você contar para eles que está fazendo essa dieta radical, ou quando disser que está usando essas roupas novas, ou que está cortando o cabelo desse jeito, eles não vão entender. E então, inevitavelmente, os maridos, os irmãos, seja quem for, vão até elas e perguntam, ei, por que você está cortando o cabelo assim? E aí elas voltam para o grupo e dizem, você estava certo, eles fizeram exatamente o que você disse, eles não entenderam. E aí elas ficam ainda mais firmes. Então, o conselho que Jennings dá é que no final das contas, tentar fazer perguntas para tirá-las disso, ou usar lógica, ou tentar, tirá-las à força, só faz com que a posição delas fique ainda mais sólida.
Toda a doutrinação interna, na verdade, valida esse momento. Então, no final das contas, o que você precisa fazer é apenas fazer perguntas. Perguntas bem abertas. Você chega e pergunta: ei, esse grupo do qual você faz parte, do que se trata? No que vocês acreditam? Interessante. E o que eles obrigam você a fazer? Você pode sair quando quiser, o que é bom. Com diálogo aberto e perguntas, é possível afastar pessoas dessas ideologias. Isso define para mim uma seita. Se você não pode entrar e sair livremente, e se existe, coerção psicológica, você provavelmente está em uma seita. Religiões não entram nessa categoria para mim, pois é possível entrar e sair livremente, sem perseguição. Se houver perseguição, cuidado. Cristos, o que aprendeu com isso? É meio louco, mas aquele cara que saiu por causa da castração mal feita, eu já teria saído só de ouvir que não podia ter sexo. É, dá pra perceber. Você me lembra o Marshall Applewhite. Como você ousa? Não, você pode simplesmente... Estou dizendo que você meio que tem o carisma dele, o charme dele. O que você acha que eu quis dizer? Bem, comentaristas não podem. Não, eles conseguem perceber seu charme. Eles percebem todo o seu brilho, sua energia, sua essência sexual. Eles nunca me viram. Mas eles podem te ouvir. É, eu entendo você. Você está nos fones de ouvido deles. Eu e Marshall Applewhite. Exatamente. Entrelaçados, destinados pelas estrelas. Enfim, o que vocês acham? Tem alguma coisa que eu deixei passar? Se vocês pesquisaram mais sobre isso, talvez até sejam membros da Heaven's Gate. Se eu errei alguma coisa ou deixei algo importante de fora, por favor, me avisem. Como eu disse, não sou historiador, não sou especialista em seitas. Sou apenas um comediante curioso com Wi-Fi. Podem me corrigir, deixem um comentário abaixo, leio todos. Mesmo sem responder pessoalmente, alguém responderá e o comentário será útil para alguém. Agora, eu tenho uma ótima notícia. Se você se interessa por conteúdo histórico, nós temos um canal inteiro só para isso, o History Camp, onde lançamos episódios toda quarta-feira sobre as coisas mais interessantes que já aconteceram na história. Se você curte conteúdo religioso similar ao de hoje, mas com temas tradicionais como cristianismo, hinduísmo, judaísmo e islamismo, confira o Religion Camp, com episódios lançados todo domingo. E se você mesmo tem interesse em entrar para uma sociedade secreta, não um culto, com certeza não, mas uma sociedade secreta. Bem, eu quero te convidar para uma sociedade muito secreta. É a Bonfire. É a fogueira onde nos reunimos no acampamento. Nela, você recebe episódios extras mensais e descontos em produtos. Você terá acesso antecipado aos convidados e participará de reuniões mensais no Zoom comigo e com o resto da equipe. Não é seita, pode entrar e sair quando quiser. Essa é nossa regra. Mas nós adoraríamos se você se juntasse a nós. E isso está lá em patreon.com/campgagnon. Esse patreon.com é patreon.com/campgagnon. Isso vai te custar cerca de $5 por mês, equivalente a uma xícara de café. Assim, você recebe todo o conteúdo e episódios sem anúncios. Se os anúncios incomodam, aproveite. Há uma saída para o próximo nível, $5. Sei que é uma forma meio mórbida de dizer isso, mas parece não ser muito legal. Me ajuda a pagar as contas. Ajudem o Cristos, certo? É um Patreon. Enfim, muito obrigado por assistirem a mais um episódio do Camp. Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço muito a cada um e até a próxima. Paz. E aí, pessoal? Se curtem conspirações e história hipotética, quero convidar vocês para conhecer o Signal 33 podcast complementar ao nosso aqui no Camp, feito e editado pela mesma equipe responsável pelos nossos programas. Eu escolho os temas semanalmente. Confiram, inscrevam-se e iniciem o diálogo nos comentários.